Bom, pessoal, então vamos começar. A gente estava discutindo sobre estatística aplicada, né? E na primeira fase a gente chegou a estudar estatística descritiva, né? Aí que a gente falou sobre população, amostragem, que os dados que a gente tem representam uma amostragem, a gente não tem acesso à população, então esse é um ponto importante. E por isso que a gente tem que deduzir, a partir dessa amostragem que a gente tem que tirar informação sobre a população, então essa é a parte difícil. Qualquer sistema de dados que a gente vê tem esse ponto, que olha, a gente tem amostragem, mas a gente quer falar sobre população. Então esse desafio é grande na área de ciência de dados em geral, análise baseada em dados. Aí a gente falou sobre distribuições diferentes, a gente falou sobre assimetria, kurtose, que são, quando a gente plota, a gente vê informações sobre daquela distribuição de dados. Então é sempre bom a gente calcular esses parâmetros, a gente plotar para ver como que é o comportamento de nossos dados. Então, nesse caso, sempre um bom gráfico ajuda bastante. E a gente viu como fazer isso no Python, né? Basicamente, tem uma coluna, você coloca .scare, .kurtose no pandas, que faz para a gente. E a gente pode usar gráfico, né? Aqui, por exemplo, PLT, hist, né? Um histograma. E aqui a gente coloca nossos dados, né? E aí a gente coloca bins, tamanho dos... Pode falar, Júlio. Acho que cortou. Tá, vai escrever, tá legal. Porque acho que o microfone não está funcionando. Tá. Então eu vou falando, quando você escrever eu vou responder. Então por exemplo, esse é sobre os nossos dados. A gente vê que, por exemplo, daqui uma região específica a gente tem mais concentração, então esse traz bastante informação para a gente. Depois a gente discutiu sobre variabilidade, ou seja, como que os nossos dados estão dispersos em torno do valor médio. Então isso é importante. É muito concentrado perto do valor médio ou são muito dispersos. E a gente viu o desvio padrão, né, que é como raiz da variância. Variância é uma medida da variabilidade. E esse que a gente vê na estatística, né? E a gente falou sobre intervalo interquartil, que é uma medida para detectar anomalias, outliers, que é muito importante. Então, são análises que a gente tem que fazer para conhecer nossos dados. Aqui a gente teve uma discussão de como calcular, né? A gente viu que a gente pode pegar nossos dados e dividir em 4 pedaços iguais, pela quantidade, né? Primeiros um quarto, né? Depois segundos, depois terceiro quarto. Aí no meio a gente tem mediana. Aí depois, desde o início até mediana, se você cortar no meio, você tem Q1, mediana e Q2, depois Q3 e Q4. Então, basicamente aqui. Então, aqui a gente define esse intervalo interquartil como Q3 menos Q2, Q1. Aí depois 1,5 vezes esse número, aí subtraindo de Q1, a gente tem uma região para determinar esse intervalo para detectar outlier. De novo, essa forma de interquartil foi definida para distribuição normal, gaussiana. Se a gente tiver outro tipo de distribuição, vai ter outras medidas para calcular outlier. Então, por isso que é importante a gente conhecer a nossa distribuição. Nesse caso é simples, para distribuições diferentes da distribuição gaussiana, as coisas ficam muito mais difíceis. Então esse é o problema. Aí tem fórmulas mais complexas, mas questão é que sempre tem aplicativo para fazer isso para a gente. Então a gente não vai fazer isso à mão.
Agora, acho que ele digitou, consigo digitar. Eu estava lendo sobre a cortose e percebi que o rabinho da curva de distribuição tender para ser negativo, normal também pode ser positivo. Qual seria o exemplo para essas três condições? Tem como dar um exemplo quando tende a negativo positivo? Então, esse é para os dados. Ele mostra que, por exemplo, se você plotar distribuição de riqueza, você vai ver que tem uma inclinação para a esquerda. Tem um cauda longa para a direita, ou seja, tem poucas pessoas que ganham muito, né? Se você pegar a distribuição de riqueza, não é uma distribuição normal. É uma distribuição, assim, meio... Aqui, rabo para a direita é mais comprida. Tem maior concentração em torno de um ponto, mas esse mostra... Tem poucas pessoas que ganham muito, mas a maioria fica numa região mais renda. Aí, nesse caso, é interessante. Nesse caso, quando a gente tem assimetria, acho que nesse caso é mais assimetria do que cortoses. Você vê que o valor médio não bate com o mediano. São diferentes. Então, quando a gente tem assimetria nos dados, então, esse dado, esse gráfico, não tem assimetria, é bem simétrico. Quando tem assimetria, é melhor usar mediana no lugar de valor médio. Aí, no caso de cortoses, os dados ficam, ou mais achatada, caudas mais longas, ou cauda menor. Então, ele mostra mais informação sobre a distribuição dos dados. Então, o conceito de negativo ou positivo, no caso de cortoses, é como que a cauda é mais longa, mais comprida. Quando você tiver uma cortose positiva, significa que a possibilidade de acontecer eventos raros é maior. Então, se você está calculando risco, por exemplo, para uma situação, e você coloca os dados, você vê que, olha, cortose positivo para daquela distribuição, então mostra que, olha, nesse conjunto de dados, nesse conjunto de clientes, tem mais possibilidade de acontecer fraude. A distribuição está seguindo uma distribuição com cortose positivo. Então, basicamente é assim. E depois a gente viu esse parâmetro como coeficiente de variação. De nada. Pessoal, qualquer dúvida sempre vocês podem abrir. Então, eu prefiro vocês falando do que sou eu falando, tá? Aí fica mais divertido. Então, coeficiente de variação, o que é? Coeficiente de variação, basicamente, você normaliza, porque você quer comparar dois conjuntos de dados. Então, esse coeficiente de variação aparece quando a gente quer comparar dois conjuntos de dados. Você vai para o laboratório, depois do laboratório você vai para a planta, ou em duas turmas diferentes, dois turnos diferentes, você coleta dados para cada turno. Aí, na hora de comparar, você tem que calcular o coeficiente de variação para cada conjunto que tem. Aí você pode comparar, porque foram coletados em duas situações diferentes. A menos que você queira falar sobre funcionamento da fábrica como um todo. Mas não, se você quiser comparar duas amostragens diferentes, a gente tem que usar coeficiente de variação para comparar, por exemplo, sobre desvio padrão, coisas desse tipo. Que basicamente você pega desvio padrão, dividir por valor médio, então não tem muito segredo não. De novo, os softwares fazem. A gente viu desse exemplo de pizza também. Esse é um gráfico que mostra para a gente outlier, por exemplo, nesse conjunto de dados que eu plotei aqui. Os dados são muito próximos, então eu plotei aqui, a gente não tem outlier, tá legal? Mas aqui também a gente viu que dados são iguais, porque tem o mesmo coeficiente de variação, um teste que a gente fez, né? Então basicamente eu peguei esse conjunto de dados e multipliquei por 10, virou outro conjunto de dados. Aí, bom, eu calculei desvio padrão, eles têm desvios padrões diferentes. Mas quando você calcula o coeficiente de variação, você vê que tem o mesmo coeficiente de variação. Então mostra que realmente a gente está falando sobre o mesmo comportamento, o mesmo conjunto de dados, não, mas o mesmo comportamento. Basicamente só foi meio esticado.
E esse um outro exemplo, aqui eu peguei esses dados, até essa região parece que ficam no mesmo intervalo. Aí tem um número, são alguns números que são muito longe do resto. E quando a gente faz uma análise de outlier, por exemplo, como esse gráfico, a gente vê que, olha, aqui esse 80, esse 100, esse menos 10, realmente são outliers. Então, ou seja, precisam de uma atenção especial, ou cortar, ou prestar mais atenção no que está acontecendo nesses pontos. Aí a gente chega num assunto importante que chama correlação e covariância. Esse é muito importante. Aí tem várias técnicas para calcular. A princípio, o que a gente usa muito... Deixa eu ver aqui... Não... Acho que tem que abrir outra janela. Como é que funciona? Deixa aqui a gente discutir como funciona. Olha, uma vez você plota o seu conjunto de dados, vamos pensar sobre mercado financeiro. Você tem dois tipos de ações. E quando você plota esses gráficos dessas ações ao longo do tempo, você vê que as duas ações sobem e descem basicamente juntos. Então esse é um sinal que eles têm uma correlação positiva, porque o comportamento deles é assim. E às vezes você tem um comportamento diferente. Uma ação está subindo, outra ação está caindo. Por exemplo, quando taxa de juros aumenta, ações de varejistas, igual Magazine Luiza, tudo isso começa a cair, talvez ações dos bancos começam a subir. Então eles têm covariância negativa. E às vezes você vê que não, o comportamento sobe e desce, parece que é independente do outro. Nesse caso a gente interpreta como que eles não têm correlação, são independentes. Então, vamos dizer, essa é a ideia de correlação. Agora, como calcula isso? Como colocar no formato de número? Primeiro, a gente consegue calcular covariância. Essa fórmula parece meio complexa, mas olha aqui, é que a gente calcula esse x barra, y barra, é o valor médio. Você calcula o valor médio, aí você pega os seus dados de x, primeiro x menos valor médio de x, primeiro y, vezes valor médio de y, você multiplica o resultado, e aí depois, segundo x, segundo y, multiplica, soma tudo. Aí você no final, você divide por um número, aí vai te dar covariância. Basicamente calcula assim. E faz sentido, olha, quando, por exemplo, você vê que, olha, x for maior do que x, um valor de x for maior do que o valor médio, y for menor do que médio, significa que, olha, eles vão te dar sinal negativo, né? X maior do que o valor médio vai dar algo positivo, esse lado vai dar algo negativo, então o produto vai dar negativo. Então, significa que, olha, um está descendo, um está acima da média, outro está abaixo da média. Então, para você ter um sentimento sobre os dados. Aí vira covariância. Olha, esse covariância de Pearson. São várias métricas, várias formas. Então, essa é uma forma de calcular, uma das formas de calcular covariância. Essa fórmula só serve quando os dados são monotônicos, são lineares, subindo ou descendo juntos. Então, essas condições são importantes. Aí a gente tem a interpretação, quando é positivo, duas variáveis andam juntos. Quando a covariância é negativa, duas variáveis andam na direção oposta, ou seja, um está diminuindo, outro está... Por exemplo, você pode pegar horário que pessoas trabalham por dia e talvez o fator de felicidade. São duas coisas, talvez com relação à covariância negativa. Uma pessoa que trabalha mais durante o dia é mais... a pessoa fica menos feliz, não tem tempo para curtir a vida. E negativo isso. Então, esse basicamente é a correlação de Pearson, ou covariância de Pearson. Aí, se você pegar esse número, porque esse número que a gente colocou em cima, esse varia entre menos infinito e mais infinito. Aí, para a gente poder comparar correlações diferentes entre conjuntos diferentes, a gente divide por desvio padrão. O valor anterior divide por desvio padrão, esse vira correlação.
Então, correlação é algo que varia entre menos 1 e 1. Menos 1 significa uma correlação negativa perfeita, positiva significa uma correlação positiva perfeita, e zero, nada. Vocês conseguem dar um exemplo de duas variáveis com correlações positivas e negativas? Na fábrica. Aurélio, você tem alguma ideia? Chuta uma coisa. Pensa sobre os dois comportamentos que têm correlação negativa. A quantidade de peças e carro produzido. Quanto mais carro, menos peças tem para produzir. Interessante. No estoque, né? Ou está faltando alguma coisa no mercado. Mas realmente, se você pega produção de carro e peças, realmente a correlação é negativa. Mas não necessariamente significa que tem pouca coisa no estoque, significa que tem muitos carros. Pode ser outro fator. Interessante. A gente pode pensar coisas desse tipo. Então, esse é só uma medida numérica, mas a gente tem que pensar. Esse lado de pensar é diferente. Agora, como calcular no Python, vamos ver. Aqui eu peguei o dataset que o João brincou bastante com esse dataset, que alguém foi medir um tipo de flor, íris, que tem 3 categorias. E galera, por exemplo, aqui ele pegou sepal, tem petal. Eu espero que vocês saibam qual é qual. Eu não me lembro qual é qual. Você lembra qual é qual? Também não. Acho que é parte interna, parte externa. Então tem uma largura, né? E largura, sepal, comprimento sepal com comprimento petal. E você pode calcular no Python assim. Então você pega uma coluna ou uma lista, um conjunto de dados, ponto covariância. Ele te dá um valor aqui. Então nesse caso, covariância isto, mas a correlação é menor. Tá vendo? Aqui a gente tem esse é cor. Com covariância, a gente não tem ideia sobre a força dessa correlação. Mas com correlação, a gente sabe, o valor perfeito é 1. Então aqui é um valor muito grande, basicamente perto de 1. Então ele mostra, olha, essas duas variáveis são muito correlacionadas. Basicamente, se você souber comprimento de sepal, você vai conseguir falar algo sobre o comprimento de petal. E você plotar, você vai ver que realmente o comportamento é assim, é uma linha. Aqui embaixo é sepal, comprimento sepal, aqui vertical é comprimento petal. E nesse caso, olha, aqui sepal está aumentando. Nessa medida, o petal também está aumentando. Só não é 1 por causa dessa parte de baixo, né? Porque essa parte entre 4,5 até 6, sepal está aumentando, mas petal não está aumentando. Só nessa região. Por isso que a correlação não é 1. E aqui, a gente tem como fazer isso para um dataset inteiro. Você pega o pacote de Seaborn, você coloca heatmap, mapa de calor, aí você joga o dataset inteiro. Eu só tirei essa parte porque essa coluna não é numérica, é coluna tipo qual é a categoria daquele flor, virgínica, não sei isso. E você consegue ter essa tabela. Aí você consegue ver. Por exemplo, aqui a gente tem no diagonal, a gente tem 1. Faz sentido, né? Correlação de comprimentos de sepal tem correlação 1 com ele mesmo. Não faz sentido. Mas aqui a gente tem correlação, por exemplo, negativa. Mas são valores pequenos. Então, essa negativa mais ou menos é 0. Basicamente a gente pode dizer que, olha, largura de sepal não tem nenhuma correlação com comprimento de sepal. Mas aqui a força está aumentando, menos 43. Então, você vê que, olha, tem alguma relação entre comprimento de petal com largura de sepal. É interessante. Agora, realmente, cientificamente faz sentido ou não, eu não sei. Esse 96, que é bem interessante, né? Largura de petal com comprimento de petal. Eles basicamente indicam. Agora,
O que acontece na prática? Na prática, o que a gente vai usar? No machine learning supervisionado, ou seja, você tem um conjunto de dados e você tem uma coluna no final que você quer prever esse valor final, seria interessante a gente seleciona colunas que têm correlação muito alta com esse valor que a gente quer prever. Você quer, por exemplo, prever a renda da pessoa baseada em idade, profissão, onde ele mora. Então, você vai ter várias colunas de idade, colunas de profissão, colunas de metragem da casa, colunas de, gastos de cartão de crédito. Aí você vai pegar colunas que têm correlação alta com o que você quer prever, que significa que, olha, esses features, essas variáveis, esses parâmetros, trazem bastante informação do que você quer prever na sua modelagem. Então, esse é legal. Aqui eu excluí essa coluna, né? Então, a princípio eu tinha que olhar variáveis, essas 4 variáveis que têm correlação alta com essa coluna. Que, olha, qual desses parâmetros me ajuda para eu enxergar, para eu modelar melhor, prever melhor espécie dessa flor. Então, essa é uma aplicação, um ponto. Então, na hora de modelagem, você sempre tem que olhar, fazer esse heatmap e olhar qual dessas colunas tem uma correlação alta com colunas de variável de alvo. São coisas que vocês têm que fazer no projeto, segunda apresentação. E segunda aplicação importante. Na hora de fazer modelagem, a gente tem que excluir colunas que têm correlação alta entre si. Você fica, olha, se você tem dados repetidos, esse pode deixar um modelo confuso, ou você não traz muita informação. Ele afeta a regressão. Então, quando a gente usa modelos de regressão, especialmente de regressão linear, a gente, por exemplo, essas duas, a gente viu aqui, 96, que petal vis e petal length, a princípio eu tenho que utilizar só uma dessas colunas para prever daquele variável de algo, porque essas duas colunas estão falando da mesma coisa, correlação é quase 1. Eu tenho informação repetida. Então, na hora de modelagem é melhor a gente cortar isso na prática. Aqui são poucos dados, mas muitas vezes, por exemplo, você pode pegar, você tenha 200 colunas, 200 fichas sobre a minha informação. Aí, essa é uma forma de você reduzir. Além daquele problema, chama problema de colinearidade. Quando duas variáveis têm correlação muito alta, eles atrapalham o processo de modelagem. Então, você tem uma demonstrações matemáticas que é melhor não usar. Então, seu modelo vai ter uma precisão ruim. Então, essa é a aplicação. Bom, aqui a gente discutiu na aula passada, tá? Então, é melhor quando chegar perto de menos mais 1. Ou menos 1, isto, menos 1. Acho que a sugestão é métrica de 80%. Quando a correlação for maior do que 80%, é melhor cortar um deles. 90% com certeza. 80% ainda a gente pode discutir. Tá. A gente já discutiu sobre isso. Correlação não é causalidade, né? Então, talvez biologicamente, esses comprimentos de petal não tenha nada a ver com largura de petal, biologicamente. Então, a gente fala que, nossa, por exemplo, essa é uma coisa interessante, uma descoberta. Não, a gente observou essa correlação. Para virar um fato científico, precisa de mais testes. Bom, aqui tinha colocado um exercício. Será que a gente consegue baixar aqui? Para não ficar eu falando muito, é bom vocês executam essa tarefa aqui, botar a mão na massa, para a gente aprender. Eu vou colocar aqui 20 minutos para a gente isso. Tá bom, pessoal? Se vocês, acho que vocês talvez não consigam baixar esses dados, mas ele está querendo, então, ele está procurando, se você clicar, está procurando esse conjunto de dados. Chama stat underline desk underline isto. Mas onde é que está? Acho que aqui vai dar problema. Quando vocês forem no repositório, aí vai ter um... Cadê? Onde que eu estou?
Aí tem data. Aí nessa data que tem esse banco de dados, é isso. Então basicamente vocês têm que baixar aqui. Provavelmente clicando no link eu tenho que acertar esse problema, resolver esse problema que ele não está abrindo. Descritivo, abre de novo. Então clicando aqui nesse link não vai funcionar. Então para baixar esses dados, então nesse link não vai funcionar. Primeiro exercício, você tem que responder essas questões. Vocês vão fazer o quê? Vocês no repositório, a pasta data, aí o arquivo aqui. Está isso. Aqui não abre. Bom, será que vai abrir? Eu vou tentar para... Será que ele abre? Esse é o conjunto de dados que a gente tem. Bom, aqui não tem muita informação, não. Acho que não estou mostrando tudo. Ah, tá. São várias colunas. Coluna de produto, coluna de billing, year of sale, month of sale. Então aqui são colunas, né? Área, price, status. Tabela de Excel. Então vocês têm que tentar responder essas questões. São 8h34, vamos até 8h55. Isso, Dori. Deixa eu até colocar o link aqui no grupo para vocês. Cadê? Porque tem que consertar o link ainda. Basicamente, passar esse link que coloquei para pandas, né? Você colocar pandas.read Excel, aí você coloca esse link para puxar diretamente. Eu vou mostrar para a galera daqui também. Então, basicamente, esse é um repositório. Para procurar repositório, basta colocar GitHub Nicofart, vocês acham. Então, vocês chegam aqui. Aí vai ter Introduction to Data Science. Você vem aqui. Aí, você descendo, você vai ter pasta Data. Coloquei os bancos de dados, os dados aqui. Aí tem um arquivo aqui, Stat Desk 1. Clica aqui, aí vai ter que colocar View Raw. Só clica direito aqui e copiar o link. E passar esse link para Pandas. Não está dando? Eu vou cortar a gravação. Então vamos lá, pessoal. Vamos tentar resolver juntos. Eu não me lembro, então eu vou errar, vocês vão me ajudar. Mas aqui eu instalei, eu falei para vocês, quem é do mundo acadêmico, pode instalar o Copilot. Então vocês vão ver que tem uma inteligência artificial que vai me ajudar. Até essa parte vocês sabem, me importar pandas. É bom vocês também me acompanhar, me ajudar.
Aqui acrescentei uma coluna extra, um argumento extra, dizendo que, olha, utiliza a primeira coluna como índice. E sempre as tabelas têm um índice lateral. Mas mesmo assim tem essa coluna não. Então eu tenho que colocar outras estratégias para consertar isso, mas nesse momento eu não me importo com isso. Então eu tenho esse banco de dados. Aqui é meio difícil enxergar porque não mostra todas as colunas. Olha aqui, em cima aqui tem mais colunas. O que é interessante fazer, no ponto de vista prática, e colocar um ponto T depois. Ou seja, transposto, então inverte. Então aqui eu posso ver as colunas que eu tenho. Coluna de ID, billing, então ano de venda. Aí esses valores são os primeiros 5 valores, né? Então o dataset vai ter muito mais do que isso. Aí tem o ano de venda, tipos de propriedade, né? Apartamento ou casa, ou talvez comercial, área, input, né? Price. Então esses status que é importante para a gente. Aqui tem uma coluna do nada, porque se vocês viram, que assim, né? Então chegou aqui. Tem uma coluna K aqui que não tem nada. Essa coluna está vazia nesse banco de dados. E por isso que o nosso código aparece como unnamed, não tem nome e todos os valores são none. Aí depois tem nome das pessoas, sobrenome, idade na hora de comprar, intervalo de idade, provavelmente. Aqui o ano de nascimento, provavelmente aqui provavelmente data de nascimento. Aqui tem gender, a gente vai se importar com isso. Aqui é country, o país a gente se importa, estados a gente se importa, vai precisar, e vamos ver se o resto também se importa, a gente não. Esse mortgage significa que é financiado ou não. Nos Estados Unidos, financiamento imobiliário chama mortgage. Eu sei que esse, por exemplo, primeira casa não teve financiamento, a pessoa pagou à vista. Bom, então vamos lá. Então, essa é a coluna que a gente tem. Vamos ver tem quantas colunas. E a gente coloca o que? Info, né? Ou shape. Vamos colocar shape. Então nosso banco de dados tem 277 linhas e 26 colunas. Tá legal. Então eu vou precisar, a primeira pergunta o que era, vamos tentar resolver a primeira pergunta. Tá, não está aqui não. Peraí. Aqui. A primeira pergunta é assim: homens são mais prováveis de assinar um contrato e são potencialmente uma audiência melhor para propagandas. Não sei se dá para ler ou não, deixa eu fazer mais um. Homens são mais prováveis. Então vamos ver. Aqui ele está falando que é meio unclear, parece que o resultado não é concreto. Então a gente vê aqui os dados, como que a gente vai chegar nessa conclusão. Bom, primeiro eu estou pegando status. Aqui, coluna status. Vou começar aqui, tá bom. Vamos ver tem quantas casas vendidas. E o comando interessante é colocar value counts. Para me dar quantos valores que tem. Aí executei esse comando. Esse intervalo? Ah tá, porque eu modifiquei, peraí, deixa eu começar do zero. Aí cheguei aqui, eu coloquei esse value counts, me deu só 195, enquanto eu tenho 267, tá? Então parece que tem alguma coisa de errado aqui, valor faltante. Como que eu fiz? Aqui tem um comando unique. Me deu todos os valores únicos aqui. Executei, me deu esse none. None significa not a number, não é número. Então, valor faltante, daquele pessoa não preencheu. Basicamente, quase a casa vendeu, escreveu vendeu. Quando não vendeu, deixou vazio. Aqui o que eu fiz, vim aqui, eu peguei essa coluna. Olha, em vez de colocar dentro de colchete, eu posso usar esse comando também. Quando o nome da coluna não tem espaço no meio. Quando também tem espaço no meio, que quebra a gente. Tem que usar o colchete, aspas, tudo isso. Quando é um nome único, tipo, é uma letra, é uma palavra só, eu posso colocar como ponto. Então, df ponto, aí coloquei fill none, preenche lugares
vazios. Com que palavra? Aí eu posso colocar qualquer coisa que eu quiser aqui. Eu coloquei aqui not sold. Diferente de João que traduz para português, eu não traduzo nada para português. Vocês têm que aprender inglês um pouco. Aí esse comando in place igual true significa que, olha, executa essa operação em cima do dataset original. Então altera o dataset original. É meio perigoso, mas aqui a gente tem dataset, se a gente errar, volta para cima. Então, coloquei aqui, então agora a gente pode verificar aqui df status, aí ponto value counts. Olha que inteligência artificial está sugerindo para mim. Eu coloco aqui, me deu, olha, tem 195 casas vendidas e 72 não. Agora a gente quer ver que quantas porcentagens de casas que homens compraram e quantas mulheres. Então vamos descobrir o número de homens e mulheres. Aqui, olha, como um truque, eu posso descrever o que eu quero fazer. E aí IA vai me dar o código. Aí quero aqui, vamos escrever em português. Encontrar, por exemplo, a quantidade de homens e mulheres no DF, banco dataset. Aí fica aqui, vamos ver se ele vai fazer o código para mim ou não. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, nmail. Talvez a internet não está boa, mas geralmente ele ajuda. Bom, ele tem que sugerir. Tá pronto. Fecha aqui. Tá bom, eu vou fazer sozinho. Então eu vou fazer uma filtragem aqui. Vou falar, olha, DF, dataset, gender, tinha uma coluna gender, né? Gênero. Aí a gente vai igual, M. Esse IA está me decepcionando, acho que tem um problema aqui, talvez velocidade, mas ele sempre funciona. Aí está me forçando, olha, está começando a sugerir. Tá, eu aceito isso, mas não está ajudando, tá? Tá, agora ajudou. Então ele entendeu, aí eu descobri números de homens e mulheres que tem no meu dataset. Bom, se eu quiser, eu posso ver, né? Nmale e N female. Basicamente, pá. Aí ele me deu todos, tá? É verdade, ele tinha razão. Eu quero só um número. Então tem que fazer o quê? Porque aqui vai me dar um dataset de todos os homens e mulheres. Eu posso pegar basicamente aqui e len, comprimento. Quantas linhas que tem? Porque era um número. Então, desse dataset que a gente tem, olha, parece que tem algumas informações faltantes também. Porque a soma não está dando 197. Então tem valor faltante lá naquele coluna. Então merece um tratamento. Mas por enquanto, vamos pular essa parte. Agora a proporção, né? A proporção de homens e mulheres, tá certo? Que compraram o produto. Obrigado. Então vamos ver se ele vai sugerir agora. Se não sugerir, a gente vê. Bom, vamos ver quantas mulheres compraram uma casa. Então, número. Vamos começar com homens, male. Aí, sold. Ele está começando. A gente precisa o quê? A gente precisa colocar DF. Aí eu coloco aqui DF igual gender. Acho que meu computador está ficando travando aqui. Acho que tem muita aba aberta. Deixa eu fechar aqui. Igual. Tá. Bom. Então assim eu consigo achar então, casas compradas são colocando filtro, né? E seja um homem.
E basicamente é a mesma coisa para mulheres. Provavelmente ele vai me sugerir agora. Está demorando? Então eu vou começar a escrever. N, male. Não, N, female. Female. Aí sold. Vamos lá. df. Ponto gender. Tá, e foi. Bom, ele vai me dar número das mulheres que compraram ou das homens que compraram. Mas a gente tem que, o número que a gente quer é a proporção, né? Porque nesse dataset tem mais homens do que mulheres. Então o que eu tenho que olhar sempre nos dados é a proporção, não no valor absoluto. Então vamos ver, se valor absoluto, então você coloca N, por exemplo, male sold, e N, female sold. E o que aconteceu? Ah, tem aqui, tem none. A gente não queria none. Tá diferente? Mas a princípio ele não tem que... A verdade, não tem DF, verdade. Não tem DF no todo. Então me deu uma dica errada. Agora sim. Bom, deu o mesmo erro. Porque o erro está surgindo aqui em cima. Também não fechou. Eu fechei. Peraí. É que não precisa fechar. Acho que agora sim. A sugestão é. Pô, agora o erro está com a aulinha. O que erro feio e grande. Não tem cara de erro bonito, não. Cannot perform rand. Por que não precisa rand object? Não. Peraí, se eu colocar isso, vai me dar uma resposta? Vou colocar isso separadamente. Tá, então esse erro vem daqui. Então vamos escrever na forma... Olha, acho que sempre a dica é colocar dentro de parêntese. Eu acho que parece meio absurdo, mas eu acho que o problema vem daqui. As condições dentro de parêntese. Vai resolver? Resolveu. Então, dica moral, sempre coloca umas condições dentro de parênteses. Então eu vou pegar aqui, apagar aqui, então aqui que eu vou colocar. Aqui também. Essa é a primeira condição, não. A primeira condição dentro de parêntese. Segunda condição também dentro de parêntese. Agora tem que ir. Foi. Porque agora a questão é, porque esses dois números são iguais? Ah, tá. Esses dois números são iguais. Esse já é um mistério, não vai ser igual. Deixa eu executar aqui. Esses dois números são iguais. Então já onde que está aparecendo o problema? Tem mulheres que não comprou? Vamos ver. Tem homem que não comprou? Então agora em vez de ser sold, eu vou colocar not sold. Está vazia? Mulher que não comprou? Também está vazia? Então tem algum problema nesse banco de dados. Então só vamos ver coisas que não foram vendidas então. A solução é isso, vamos ver tudo que não foi vendido. Será que não tem questão de gênero ali? Ah tá, vou colocar head, aí a gente coloca transposto. Olha, tem muita coisa com dados faltantes.
sold aqui, aí cadê gender? Gender está vazio. Provavelmente tem um problema no banco de dados. Precisa de mais tratamento. Deixa eu ver. Deixa eu abrir o banco de dados aqui. De novo, para a gente ver como que fica. Desce. Ah, tá. Tá vendo? Essa parte, quando não é vendida, fica tudo vazio, porque não tem contrato. Então o dataset tem esse problema. Quando essas casas vendidas, aqui a gente colocou not sold, aí não tem gênero. O que a gente faz? Cadê? Eles não registram. Então, como que a gente pode medir isso? Que pergunta que não tem mais aba? Ah, tá, tem uma aba aqui. Essa é a solução. Chegou aqui também. Então, assim, a gente tem que olhar para casas vendidas e ver quantos homens, quantas mulheres tem. Então, a solução que a gente tem indo lá, proporcionalmente, não existe. Quando casa não é vendida, não foi vendida, a gente não tem informação sobre gênero. Então, é uma ideia. Então, fica mais fácil. Mas, se a gente tivesse, a gente tinha que olhar para a proporção. Então, aqui a gente não tem. Quando a casa não é vendida, a gente não tem informação sobre gênero. Porque não foi vendida. Então, basicamente, a proporção é meio assim. Se eu dividir por número total das vendas. Ou seja, a proporção fica... então, por exemplo, N female sold, ou tanto faz N female, dividido por... Aí a gente coloca comprimento de DF. 26% das mulheres. Faz sentido? Para homens fica N male. Mas aí a gente tem que pegar qual a proporção das casas vendidas, né? Não por total. Então eu vou pegar aqui, vou colocar N igual DF status igual sold, vendido. Aí agora eu vou dividir por N. Vírgula N main dividido por N. Então aparentemente tem mais homens que compram a casa. Bom, outra pergunta. 67% das nossas vendas vem desses 4 estados, né? Então aqui como que a gente vai fazer? A gente tem que filtrar nossos dados para pegar. Então vamos colocar estados aqui. Para tentar ver qual estados que estão. Estados tem um E também. Estou aqui confundindo inglês com português. Esses estados que a gente tem. Então vamos filtrar agora número de estados. Número estado solto. Mas não todos os estados. Então vou colocar aqui estados, porque a gente quer fazer uma filtração. Então DF não. df.sold. Olha, aqui está sugerindo uma opção legal.
A gente fazer um grupo aí por estados. Vamos ver isso. Gostei desse resultado. Vamos ver como que vai ficar. Então esse resultado. Aí a gente filtra para estados que tem. Então, em estados, agora venda nos estados, Califórnia, o que mais? Nevada, Oregon, morreu? Ah tá, apareceu. Qual que era mais? Estado, Nevada, Oregon, Arizona e Colorado. Arizona e Colorado. O que ele está fazendo aqui, ele está selecionando essas colunas. Vamos ver se esse vai funcionar ou não. O que vai me dar? Será que a gente colocar um sum, ele vai dar soma total? Ah. Aí a gente divide por ele ele não está separando nosso banco de dados. Quando o dado não é dos Estados Unidos, será que tem estados? Eu não verifiquei. Então vamos verificar aqui antes de estados. Ah, tem none também. Tá, então none quando é não é dos Estados Unidos. Então essa venda dos Estados Unidos dividido por N, número total das casas vendidas. 86. Isso aqui é outro número. Aqui é 68. Será que eu coloquei mais coisas? Nevada, tudo isso. A gente chegando em outras conclusões. Será que a gente está errando? Então, vamos ver aqui, ele está. A solução dele no Excel. Location. Bom, aqui mostra. 68, 66% dos Estados Unidos, em vez de Califórnia. A gente tem a mesma frequência: 119, 17, 11, 119, 17, 11. Acho que ele somou aqui. Não sei se ele vai dar a mesma soma. Não, realmente, aqui também, se você pegar a soma aqui, ele dá mais. Olha aqui, quando soma, dá 93% das casas até chegar até Kansas. 86, Colorado, Oregon. Mas acho que a ordem é diferente. 86, a gente está aqui. Bom, então o resultado aqui lá parece que não está tão exato. Enfim. Mas vamos deixar o resto para depois, para a gente poder continuar a aula. Não gostei dos resultados. Tá. Esse não está aqui não. Eu não estou aqui também não. Eu estou aqui. Mas, bom, seria interessante depois ter esse exercício 2. E provavelmente esse arquivo também não vai abrir. Mas vocês podem baixar esse arquivo, acho que é stat2. Então será esse arquivo. E até tem solução também junto. Então é bom para fazer algumas os parâmetros, né, da estatística descritiva.
Vamos pausar 5 minutos, porque se alguém quiser sair, beber uma coisa, tudo isso, depois 5 minutos a gente volta na continuação da aula. Então, vamos voltar a continuar a discussão. Deixa eu fechar aqui, fica maior. Qual é a discussão agora? A gente na discussão de modelagem estatística, nesse caso, então, o contexto é modelagem estatística, e a gente quer avaliar modelo. Então, a gente não quer construir modelo, a gente quer avaliar se um modelo está funcionando bem ou não, está compatível com a realidade ou não. O que a gente tem é o seguinte, essa é uma história que como que esse tipo de problema acontece com muita frequência. Ele narra uma história nos Estados Unidos que uma pessoa negra foi condenada por um crime, mas via um comitê júri, parece que lá é mais comum, daquelas pessoas que sentam e condenam, e foi condenado à prisão perpétua. Mas aí tinha um problema no meio, que esse comitê júri, a ideia na Constituição que o comitê júri seja uma amostra da sociedade, amostra fiel da sociedade. Então, o que a gente quer verificar aqui, será que esse comitê júri que condenou essa pessoa foi realmente representa corretamente a sociedade ou não? Então, teve um modelo que selecionou o comitê júri, e agora a gente quer avaliar, olha, esse comitê júri está compatível com a sociedade ou não. Então, essa é a ideia. Você pode aplicar isso para muitas coisas, né? Para ver. Então, esse se chama teste de hipótese. A gente tem uma hipótese e a gente quer testar. Hipótese que esse comitê júri é fiel à sociedade, representa bem e corretamente a sociedade. Então, a gente quer agora testar essa hipótese. Então, aí tem a descrição dos casos, né? Então, na época do julgamento, apenas com homens com 21 anos de idade ou mais eram elegíveis para o comitê júri nessa cidade de Talladega. Nessa população, 20% dos homens eram negros. Aqui acho que, não me lembro, eu traduzi homens como homem masculino ou homem no sentido ser humano. Então tem essa, agora fiquei com essa ambiguidade, porque esse não é caso que eu peguei, eu não escrevi esse texto, isso eu traduzi. Será que esse comitê júri tem 26% negro ou não? Tá, aí você pode pensar o seguinte, tá bom, então vamos contar, né? Vamos contar e ver se, olha, por exemplo, tem quantas pessoas, 26% são negros ou não. A questão é que o mundo real não é tão simples, porque esse mecanismo de selecionar comitê júri é um mecanismo aleatório. Então, sempre tem uma margem de erro. Então, o modelo está selecionando aleatoriamente, ele tem que fazer uma varredura na cidade, seleciona as pessoas, que ele aleatoriamente tem que escolher 26 negros e o resto de outras etnias. Então, esse é um modelo de seleção aleatório. Então, a gente não pode ter essa cobrança, não. Tem que ser 26% ponto. Então, pode ter uma faixa de tolerância aqui. Então, a ideia é o seguinte, mas agora, como que essa abordagem que a gente vai ter é uma abordagem que chama bootstrapping. Os estatísticos, na forma de matemática, vamos dizer, estatística como um ramo da matemática, eles tentam para construir a distribuição das pessoas da cidade e do comitê júri. Esse trabalho é difícil, construir a distribuição. Então, o que a gente vai fazer? A gente faz simulação, porque os matemáticos construíram essa forma de resolver problema quando ainda não existia computadores. A gente tem computador. Então, a gente consegue fazer uma simulação. Então, a gente pode simular dados com base no modelo. Então, tem um modelo, a gente vai simular, pegar esse modelo, vai comparar o resultado. Ou seja, podemos simular sorteios aleatórios
já é uma população da qual 26% são negros. Né? Então, o modelo tá bom, vamos ver. A gente vamos fazer uma simulação, vou tirar aleatoriamente das pessoas, vamos ver como é que vai ficar. Nossa simulação mostrará como seria um painel, um comitê júri, se ele fosse selecionado aleatoriamente. Porque eles falam que, olha, essa seleção de comitê júri foi aleatória. Agora, se não tem 26%, é porque o processo foi aleatório, né? Mas a gente sabe, daquela população teve 26% negro. Podemos, então, comparar os resultados da simulação, daquele processo aleatório, com a composição de um comitê júri real. Então, tem uma comitê júri real e a gente vai fazer simulações, pegando aleatoriamente da sociedade e comparar. Se os resultados da nossa simulação não forem consistentes com a composição do painel do julgamento, isso será uma evidência contra um modelo de seleção aleatória. Mostra que, olha, não foi aleatória, tinha um viés. Portanto, será uma evidência contra a imparcialidade do julgamento. Então, olha, isso dá para aplicar em todos os comitês jurídicos que tem no Brasil também, inclusive. Então, agora, como que a gente vai fazer isso? Vamos implementar isso no Python, tá? A ideia é isso. Então, o que eu vou fazer? Aqui a gente aprende um pouco da programação em Python. Aí a gente vai falar que, olha, o tamanho de uma amostragem que a gente vai ter tem 100, que facilitando a vida, né? Que é 100 membros. Aí aqui vou colocar a proporção aqui, 26% negro e 74% o restante. Aí o que eu vou fazer? Aqui tem um comando no Python que faz isso para a gente, esse pacote NumPy. Você pode falar, olha, eu pego essa amostragem, me dá 100 exemplos com essa proporção. Então ele vai me dar 100 exemplos com essa proporção. Aí eu vou subtrair por esse, por exemplo, tamanho da amostragem que está aqui. Então aqui ele montei uma função. Ele pega as proporções e o tamanho que a gente quer e entrega para a gente uma proporção. Então, por exemplo, aqui vai dar o resultado como que será. Deixa eu executar isso aqui separadamente, porque aqui fica mais fácil fora da função. Tá, ação. Tá, aqui no errado aqui coloquei. Deixa eu colocar. Eu até tenho que corrigir meu código aqui. Vai dar erro. Pode dar erro já. Tá demorando. Vai falar que o NumPy não tem instalado. Tá? O computador está sofrendo, porque está transmitindo, está gravando e está executando. Está conectando a base do Python. Travou? Morreu? Acho que o vídeo fica gravado. Tá travando. Tá, agora eu voltei. Pessoal, aqui o código que eu estava executando demorou. Mas vamos lá. Importando aqui. Importou, demorou muito, mas importou. Deixa eu fechar isso, está ocupando muito espaço. Tem que fechar algumas abas aqui. Voltei, pessoal. Bom, só para vocês verem como que funciona essa função no Python.
Então você executa aqui, por exemplo, ele me deu essa proporção, lembrando aqui 26, então ele deu exatamente isso. Mas eu posso executar outra vez, tá vendo? Está dando um número diferente, porque o processo é aleatório. Aqui, olha, deu 32, enquanto aqui coloquei 26%. Aí, para transformar isso em porcentagem, aqui estou dividido por tamanho total. Mas então, se a gente tiver um comitê júri com 32 negros e 68, por exemplo, outras etnias, está normal. Porque a gente simulou 2, 3 vezes, deu esse resultado para a gente. Então não é estranho ter essa proporção. Eu posso continuar simulando, vai me dar valores diferentes, mas ainda está dentro de aleatoriedade. O mundo real é um mundo aleatório. Então aqui eu tenho essa função, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma simulação. Olha, esse que está aqui, essa função. Então, basicamente, ele executa essa função, entrega para a gente esse valor que está aqui, vezes 100, tá? Então, o que faz essa função? Ele faz uma simulação, executa a função lá em cima, então a função em cima aqui vai dar essa lista, aqui eu vou multiplicar essa lista por 100, então aqui vai entregar, por exemplo, nesse caso vai entregar ele 25 para mim. Esse é o papel dessa função. Por quê? Por que estou fazendo isso? Porque eu quero executar isso muitas vezes. Eu quero fazer um monte de simulações para ver como que vai ficar. Espera aí. Nesse comitê júri, acho que eu esqueci essa parte, a gente lê. Nesse comitê júri tinha quantos homens? Nesse comitê júri que fez esse julgamento, só tinha 8 negros. Então a gente quer ver realmente esse 8 é uma consequência da neutralidade ou não. Por exemplo, tem um viés. Então vamos fazer um monte de simulação. Então a gente construiu as funções. Aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu queria uma lista vazia. Aqui eu vou fazer 10.000 simulações. O computador é fácil, né? Olha, 10 vezes você faz simulação, pega as proporções. Foi rápido, no computador é rápido. Agora vamos pilotar o resultado. Para a gente ver quantas, desses 10.000 dados, aí quantos, por exemplo, em quantos desses 10.000 dados vai ter, sei lá, 10 negros no comitê jurídico, quantos vai ter 15, quantos vai ter 16. Então uma histograma, estou pilotando uma histograma aqui. Então me deu isso. Então aqui, por exemplo, tinha um caso com 40 negros no comitê jurídico. E tinha casos com, aqui provavelmente fica 13 ou talvez 14 negros no comitê jurídico. Então, está vendo essa distribuição normal? Porque a distribuição normal aqui a gente usou essa função multinomial. Então ele pega de distribuição normal. Então tá legal, mas naquele comitê jurídico tinha 8. Ou seja, aqui vamos comparar a previsão do modelo com dados do comitê jurídico que estava lá. Aqui coloquei, então gerou o histograma. Aqui eu coloquei um ponto, aqui 8, né? Porque naquele comitê jurídico tinha 8. Basicamente aqui. Então a gente vê aqui. Basicamente é muito improvável, a conclusão, é muito improvável ter um comitê júri só com 8 negros. Mas ainda acho que apareceu aqui. Não? Mas é muito improvável, então. Mas aqui em cima o gráfico mostra do viés do processo de seleção. Esse mostra que se selecionarmos um painel de tamanho de 100 aleatoriamente da população elegível, é muito improvável que obtenhamos contágios de painelistas negros tão baixos quanto o 8 observado no painel no teste. Então esse era isso. Então, mas a diferença agora entre 26 e 8 é uma diferença muito grande. Aí agora fica a questão de interpretação.
será que realmente existe uma maldade? A gente não está provando uma maldade. A gente está provando um comitê júri imparcial. Agora a gente não está julgando por quê. Aí tem, por exemplo, uma discussão, por exemplo. Olha, como que é? Por exemplo, ele fala que na discussão, depois foram analisar, eles perceberam, por exemplo, quando eles chamam alguém para o comitê júri, geralmente as pessoas negras eram das famílias de baixa renda. Então a pessoa tinha que faltar ao trabalho para comparecer no comitê júri. Mas nesse caso ia perder emprego. Ou, por exemplo, isso era, sei lá, um emprego tipo pedreiro, diarista. Aí ia faltava renda. Então aí colocaram umas políticas públicas que, olha, se alguém está indo para o comitê júri, tem que ter o Estado garantir o emprego daquele dia da pessoa. A pessoa não pode ser demitida. Igual a gente tem agora um mesário ganha, por exemplo, na eleição você vira mesário, você não pode ser demitido. A empresa tem que te dar, tem que te liberar tudo isso. Então, basicamente, tem que ter essas políticas, né? Então, a gente só mostrou o viés. Então, perceberam como que um teste estatístico levou a gente a ver uma ideia. Então, agora vamos comparar e analisar isto para caso mais complexo. De novo, eu vou pegar a base aqui. Agora tem um outro caso de comitê júri. Essa vez, comitê júri fica nessa cidade, condado do estado de Alabama. E nesse caso, a gente não tem só, vamos dizer, um caso de negro, não negro. A gente vai ter várias etnias. Então a análise vai ficar mais complexa. Então o que a gente vai fazer? E vamos ver que, olha, tem essa representatividade ou não. Vamos ver o que a gente tem. Desce. Está travando. Então eu coloquei meus dados aqui. Então nesse caso eu tenho as seguintes etnias. Eu tenho asiáticos, tenho negros, tenho caucasianos, hispânicos e o resto. Naquele comitê júri tinha 26% asiático, 8% negro, 54% caucasiano, 8% hispânico. Porque meu vídeo está começando. Começa a travar aqui. Aqui ninguém no grupo mandou mensagem, mas está travado aqui. Algo eu estou fazendo o vídeo travar. Deixa eu ver, eu posso fechar, talvez tenha que fechar algumas janelas. Eu vou fechar uma janela grande. Acho que agora vai melhorar. Agora melhorou? Porque aqui estava travando. Sim, tá. Voltamos. Onde que eu estou? Meu mouse está onde? Ah, cheguei. Tá, então a gente tem essa composição. Então, 15% são elegíveis para o comitê júri, mas no comitê júri tinha 26% asiático. São 18% da população são negros, no comitê júri tinha 8%. Agora vamos ver como que a gente pode estatisticamente falar sobre essa discussão. Aqui a gente faz um gráfico para a gente enxergar. Então a situação era assim. Esse vermelho são pessoas dentro do comitê júri, a porcentagem, né? E os azuis são pessoas elegíveis na sociedade. Realmente existe uma discrepância. Algumas etnias são
super representadas, algumas super, o que é invertido? Super e invertido? Menos representados. Subrepresentados, subrepresentados, obrigado. Então agora como que a gente consegue ver essa discrepância faz sentido estatisticamente ou não? Tem viés aqui ou não? Ou essa discrepância vem de um resultado aleatório? Então nessa população tinha uma amostra. Então se a gente pegar 1453, porque o tamanho do comitê júri nessa cidade era 1453, pessoas da população jurados elegíveis, a distribuição das suas etnias se parecerá com a distribuição dos painéis acima. Então de novo a gente tem a nossa função, que a gente já conhece, que faz, ele pega um tamanho de uma população, olha, me dá, entrega, sei lá, nesse caso, sample size dados com essa proporção. Estou fazendo uma estatística, tá? Estou fazendo uma estatística, uma simulação. Então, estou executando minha função. Aí, pessoas elegíveis do comitê júri, vocês lembram? Esse elegível, vamos botar acima. Essa coluna, eu estou pegando essa coluna aqui, ou seja, a proporção da população observada, a observação. Então, estou colocando aqui. Então, esse vira a proporção que a gente tem, né? Se você quiser ver aqui. Então, basicamente, estou pegando essa proporção, passando para essa função aqui, me dá 1453, porque o comitê júri nessa cidade tem desse tamanho no total. Aí a gente vê que valores que vai dar. Valor aleatório, bom, valor da população deu 15%, valor que tem no painel 26%, a simulação também quase deu 15%. Aqui, a gente tem 18% de negros, no comitê júri 8%, na simulação que a gente fez 17%. Olha, tá vendo que esse é muito fiel ao que a gente realmente tem. Mas talvez seja aleatório, talvez não seja mundo real. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, bom, vamos plotar isso também, só para ter uma noção aqui. Então dados verdes são a simulação, dado azul elegível, ou seja, a observação da realidade, e o painel, esse dado, esse vermelho é resultado do modelo que está selecionando painelistas, comitê júri, tá? Então, a gente está avaliando, não esquecer o que a gente está fazendo, a gente está avaliando o modelo. Então, está vendo que, olha, existe uma consistência muito legal entre verde e azul, mas o vermelho não está batendo. Mas, de novo, talvez era uma simulação, talvez seja uma coisa aleatória. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que criar uma estatística aqui, uma medida estatística. Então, o que a gente coloca? A distância entre duas distribuições. A gente define uma estatística como distância entre duas distribuições. Basicamente, você tem dois conjuntos de números, né? Aí você coloca a distância. Lembrando que esse valor absoluto é importante, porque distância não tem negativo ou positivo. Então, nesse caso, eu vou calcular essa distância para as duas, para os dados que a gente tem. Por isso que agora tenho... bom, esse dado está no anterior, eu não calculo a distância. Tá. Aqui. Então, o resultado que a gente tem me deu isso. Então, a distância entre esse dado e esse dado, distância é 0,11. Basicamente, estou subtraindo esses números. Mas não, essa não é distância, é diferença. Para ser distância, tem que pegar o valor absoluto. Então, o valor absoluto. Estou pegando duas colunas, né? Então, são duas colunas. Coluna painel, coluna elegível, e pegar agora diferença.
Então, resultado. Então, essa distância entre essas duas colunas. O ideal, como é que é o ideal? Distância seja zero. Então, o modelo muito perfeito, quando está fazendo a amostragem na sociedade, dá distância zero. Na medida que essa distância aumenta, ele se mostra a ineficiência do nosso modelo estatístico. Então, até agora, o modelo estatístico é basicamente simples. Mas é mais normal que a gente pega, divide por 2, porque pode ser distância para lá para cá, né? É importante pegar o valor médio aqui. Então, basicamente, esse é 14. Então, assim, a gente chama isso distâncias de variação total, o termo científico que a galera usa. Então, agora vamos fazer simulação. Vamos ver, a gente vai fazer muitas simulações, a gente vai calcular distância para nossas simulações e a gente compara o nosso resultado com esse 0,14. Porque daquela distância observada aqui, você pega todos esses números aqui e somar. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei todas essas distâncias, somei e dividi por 2. Está vendo? Aqui peguei de soma tudo isso aqui, dividi por 2. Então, vamos fazer isso, deu 14. Então, vamos ver. Na simulação, a gente vai ser número perto de 14. Porque se for perto de 14, está legal. O 0,14, onde que vai ficar? Então, eu tenho minha função aqui. Ele pega uma função de calcular distribuição. Então, essa função é calcular variação. Pega duas distribuições, subtrai, valor absoluto, soma, divide por 2. Basicamente, eu resumi o que a gente tinha em cima. E que faço... então, aqui, eu estou experimentando a minha função para os dados que tem. Comitê júri, pessoas elegível, passei para a função de cálculo à distância e deu 0,14 que a gente já calculou diretamente assim. Então, eu posso fazer uma simulação aqui. Então, ele vai me dar uma proporção e eu posso calcular a simulação dados reais. Eu posso calcular a distância, por exemplo. Para uma simulação aleatória, a distância é basicamente zero. Lembrando que a gente tinha 0,14. Aí vamos fazer um monte de simulação. Bom, aí eu faço aqui uma função para fazer uma simulação e retornar a distância. Eu gosto de fazer função porque depois eu posso, o código fica mais resumido. Então, porque dentro dessa função tem mais duas funções que a gente montou em cima. Uma função para fazer uma simulação, uma função para calcular a distância da simulação com dados reais. Aí tudo virou uma simulação, certo? Fazendo aqui. Então agora eu vou fazer 5.000 simulações para ver, olha, no mundo real, qual é a probabilidade de sair essa distância? Fazendo uma simulação em menos de um segundo terminou. Por isso que a gente usa bootstrapping, a gente não se cansa para achar a distribuição dos dados, que isso é coisa chata. Matematicamente, você tem que saber muito matemática para fazer daquilo. Mas com o computador, você faz bootstrapping e o resultado sai na hora. Pronto, assim, vamos. E vamos lá agora montar o gráfico. Isso, então esse é o gráfico das proporções, daqueles distâncias aqui, olha. A distância aqui, distância entre a simulação, dados observados. Esse 0,14 está aqui. Não é muito improvável, totalmente improvável. E dessas 5.000 simulações que a gente fez, nenhuma desses dados bateu com isso. Então, de novo, a gente tem viés, agora a gente tem que discutir. Pessoal, vamos sentar e discutir por que surgiu esse viés, por que esse comitê júri é problemático. Aí, de novo, galera que fizeram, por exemplo, era um movimento social que fez isso nos Estados Unidos. Não sei se alguém está fazendo isso no Brasil ou não, mas podem um grupo de cientistas de dados pegam e fazem coisas desse tipo. Será que a nossa democracia é uma democracia representativa? Será que as pessoas que ficam no Congresso representam a população, pelo menos na questão da etnia? Ou são coisas diferentes que a gente pode testar com um modelo que a gente tem? Porque a gente tem
IBGE, que faz um teste, um censo geral do Brasil. Então a gente sabe que como que a sociedade brasileira. Agora, será que as nossas representantes políticos são parecidos com a população brasileira? Então, acho que esse que era, por exemplo, um dos motivos que foram criados cotas para universidades. Porque a proporção das pessoas que estão dentro das universidades públicas não batia com a população brasileira. Então, tem esses testes, são interessantes de fazer. Esse abre uma ponta assim. Então, se alguém quiser, pode ler sobre esses dados, esse movimento social, o que eles fizeram, o que eles estudaram no estado de Califórnia. Então, no final, conclusão. Por causa da discussão acima, que a gente pulou, é importante sermos precisos sobre o que podemos concluir da nossa análise. Podemos concluir que a distribuição fornecida para os painelistas que compareceram ao serviço não parece uma amostra aleatória da distribuição estimada da população elegível. Então, aqui tem várias coisas que a gente está assumindo, né? Aqui tem uma distribuição estimada da população eletiva. Então, aparentemente, alguém fez um censo na sociedade, viu daquelas proporções, que olha, 50% é caucasiano, 18% asiático, tudo isso. Então, esse que a gente está assumindo como correto, talvez não seja correto. Um cientista de dados tem que duvidar sobre isso também. O primeiro tem que ter certeza. Então, a nossa discussão, como a discussão no relatório desse movimento, expõe as razões para algumas das diferenças observadas entre as duas distribuições e por que os painelistas convocados podem não relatar. Quase todas as razões têm suas raízes no viés raciais históricos da sociedade e são exemplos das consequências negativas duradouras desse viés. Basicamente, acho que a realidade brasileira também não é muito diferente disto. Acho que a gente não tem mais tempo, mas acho que a gente discutiu coisas interessantes. Então, esse teste de hipótese, a gente vai continuar isso, a gente vai levar coisas mais interessantes e acho que vocês podem usar os dados que vocês têm. Porque no trabalho, em ciências de dados, muitas vezes tem que concluir. Olha, vamos lançar uma propaganda, mas para quem? Aí você vai selecionar um grupo, esse será um modelo, você vai lançar propaganda. Aí você quer saber, resultado foi bom ou não, por exemplo, coisa desse tipo. Aí você tem que fazer esse tipo de teste. Chamada? Sim, chamada. Então eu vou cortar o vídeo, então nessa aula eu vou fazer a chamada.